Muito bem. Então, deixa eu só acertar algumas coisas aqui e a gente segue. Bom, tá aparecendo para vocês então os slides aí, tá tudo certo, né? Já vi que com áudio aí, o Vitor já comentou, o David também, que tá tudo certo. As lâminas, os slides estão aparecendo aí? Tudo certo? Beleza. Pessoal, só tá com um pouco de delay aqui, pelo jeito, tá? Eu vou então fazer minha apresentação e depois eu vou, a título de tentar tornar a transmissão um pouco mais acelerada, que eu estou percebendo que está com delay, está um pouco lento, eu dou um comando aqui, demora para processar. Então, para tornar o negócio mais dinâmico, eu vou depois fechar minha câmera, tá? E deixar só as lâminas aí para poder tentar, como eu disse, fazer a coisa se tornar um pouco mais dinâmica, tá? Bom, então só fazer a apresentação. Eu sou o professor Fabiano Lima, sou professor aqui na Universidade de Estácio de Sá, sou economista e administrador de empresas também, faço parte do programa Pesquisa Produtividade, sou pesquisador da Estácio também. No ano passado, então, a gente trabalhou com um tema sobre as desigualdades, na verdade, tá? Então, o tema que gerou interesse em ser pesquisado foi as desigualdades do mercado de trabalho, porque por mais que se comente, né, na sociedade que as mulheres têm mais dificuldades no mercado de trabalho, assim bem como os negros, os mais pobres, etc., a gente consegue evidenciar isso como um fator verdadeiro. Então, não é a dinâmica, a narrativa do perdedor, do coitadinho, não é nada disso. De fato, economicamente falando, a gente tem um viés desigual no mercado de trabalho. Então, o que motivou o trabalho de pesquisa no ano passado foi essa situação aí ligada a essas desigualdades que puderam se evidenciar muito mais aí na pandemia, tá? Então a gente vai fazer um trabalho, a gente fez um trabalho, tá baixo? Vocês estão ouvindo bem, não? Vê se melhora agora. Vê se melhorou sem o fone. Por favor, vê aí se melhorou. De repente era o meu fone. Melhorou? A Carla e a Luísa falaram que está baixo. Bom, vamos ver, guardar o retorno, tá? Então, o que motivou a pesquisa lá no programa Pesquisa e Produtividade foi exatamente essa questão dessas desigualdades que existem no mercado de trabalho e que a pesquisa, a investigação, buscou enxergar se a pandemia potencializou isso, se houve uma minoração, como é que ficou isso durante a pandemia. Então, a gente fez um recorte entre três momentos, o que a gente convencionou chamar antes de pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Tá? Então, o que foi o período antes da pandemia? Então, a gente trabalhou ali com recorte temporal do mercado de trabalho até 2019, de 2020 até o primeiro trimestre de 2021, a gente trabalhou ali com o período pandemia e melhor dizendo, né, até o final de 2021 trabalhamos com o cenário de pandemia, que a gente está convencionando chamar pandemia, e após 2021, ou seja, portanto, todo o ano de 2022, a gente convencionou chamar de pós-pandemia. Então, vou explicar qual foi a metodologia utilizada aqui, para a gente poder entender como é que foi trabalhado isso. Tá? Então, a gente dividiu o mercado de trabalho aí sequencialmente, né, durante esses três períodos de tempo, tá? Convencionados por nós da pesquisa. Bom, então, vamos agora para o que interessa. Deixa eu só fechar aqui, como comentei. Muito bem. Bom, o que motivou isso, tá, pessoal? Foi o fato aí da taxa de desemprego apresentar aí uma escalada ascendente e persistente ao longo do tempo. Então, a partir de 2014, a taxa de desemprego estava bem baixa no Brasil, era 6,5%, e aí ela galga uma trajetória muito ascendente. Então, ela foi para 13,7% em 2017, 3 anos depois. Em 18 e 19, ela ficou ali estabilizada praticamente em 12%, e depois disso
ela sofreu aí um pico, né, chegando ali aos 14% em 2021. E aí, depois disso, já em 2022, ela recuou um pouco a 11%, tá? Isso com dados do IBGE, revelando esses números. Então, dos possíveis conjuntos de motivos, pode-se afirmar que essa trajetória tem como causas diversas situações de desajustamento econômico, pelo qual o país veio passando ao longo desse período de tempo. Tá? É bem verdade que agora a gente teve um leve aumento em função da redução que a gente vinha oferecendo, né? Ao final do ano de 2022, então ali para setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente teve uma redução nos níveis de desemprego e agora ele vem crescendo um pouco. Mas esses números aqui ofertados pelo IBGE datam aí do ano de 2022, tá? E aí é interessante discutir as causas, né, que levam esse desajustamento, esse desemprego, tá? Bom, e como principais causas, a gente tem aí, então, a retração da atividade econômica. Então, com a retração da atividade econômica, com menos atividade econômica, menos negócios são feitos, menos empresas produzem menos serviços são ofertados na sociedade e, obviamente, você precisa de menos pessoas para poder trabalhar e desenvolver-se, tá? Então, a retração da atividade econômica é um fator preponderante, digamos, é uma principal causa ali que faz com que a gente tenha os níveis de desemprego altos, tá? A inflação elevada, isso minimiza aí a questão dos investimentos de empresas, então as empresas decidem diminuir, né, a sua atividade a nível de planejamento, de projetos futuros, em função da alta inflação, que encarece o preço de produtos, de máquinas, de tudo que se vai fazer e utilizar como investimento e faz com que o dinheiro, né, perca ali o seu valor de venda, tá? Melhor, o seu poder de compra, né? O dinheiro perde seu valor de compra em função da elevada inflação. A alta nas taxas de juros está atrelado a isso, obviamente, né? Então, para poder combater a inflação elevada, os governos tendem a aumentar a sua taxa de juros ali, para fazer com que haja menos negócios, né? Motivando ali uma retração até certo ponto da demanda. Então, isso faz também com que os produtos fiquem encarecidos, né? O encerramento das atividades empresariais em vários segmentos de negócio, então muitos negócios deixaram de existir, deixaram de ser feitos no Brasil, muitas empresas fecharam e, obviamente, isso também leva a um maior número de desemprego, tá? E os reflexos do efeito, por fim, da crise sanitária da pandemia do Covid-19 a partir do ano de 2020. Então, volto a falar que a gente está trabalhando com um recorte temporal aqui de 2012 até 2022, tá? Muito bem. BOM, então é importante comentar que mesmo antes da crise sanitária, né, mesmo antes da pandemia, o mercado de trabalho já vinha enfrentando ao longo do tempo muitos problemas ligados à elevada taxa de desemprego. A gente comentou isso aqui logo no início, tá? Então, além dessa elevação do número de desempregados, a gente tinha o que a gente chama em economia de histerese, ou seja, além de você ter um desemprego alto, ele não consegue regredir, não consegue diminuir, mesmo que haja algumas ações que fomentem o aumento do nível de emprego ou que o país produza um pouco mais. Você fica ali oscilando entre determinados patamares sem que você tenha uma redução do nível de desemprego significativo, tá? Então, a gente vinha enfrentando isso ao longo do tempo aqui no Brasil, já pouco antes ali do final do governo do presidente Lula. Se por um lado, então, os fatores econômicos dessas dificuldades que foram apresentadas no anterior, não favorecem a criação de postos de trabalho e geração de empregos, por outro lado, foi observado ainda o nosso problema de pandemia, tá? Em que implicava aí na adoção de políticas sanitárias de restrições, fazendo com que as pessoas não pudessem circular, com que atividades econômicas fundamentais deixassem de ser realizadas, né? Então, dentre esses diversos protocolos de segurança e medidas restritivas, o mais grave para o mercado de trabalho foram aí a questão do fechamento das cidades ou regiões atingidas, né? Aquele cerceamento de movimentação, né? Lockdown que foram implementados.
Bom, um outro problema que isso manifestou, é importante frisar que a gente já vinha com problemas ali de, como eu vinha comentando, do desemprego que já vinha ao longo do tempo. Então, a pandemia gera uma situação de piora e traz a figura dos desalentados. Essa figura não é nova. Mas qual é o problema dos desalentados? Os desalentados são as pessoas que desistem de procurar emprego porque estão sem perspectiva de encontrar trabalho. Então, a pessoa que, no jargão popular, que desanimou, tá? Então, a pessoa ficou tão desestimulada a procurar trabalho que ela sai do mercado de trabalho naturalmente. Isso vai gerar um problema gravíssimo, tá? Esse desânimo, esse desalento vai gerar um problema grave. E eu já vou comentar sobre ele. Então, os dados do IBGE indicaram que em 2020 o número de pessoas que não procuraram emprego chegou a 15 milhões de brasileiros. Então, a gente já tinha um número alto de desempregados e esse número de pessoas que se tornaram desalentados engrossou o caldo, vamos dizer assim. Qual é a situação do desemprego, tá, pessoal? Como é que ele é medido? Então, o desemprego, só para a gente entender, ele é medido da seguinte maneira. Se o censo do IBGE procurar você e você procurou emprego, você está buscando emprego, mas não consegue, tá? Só para a gente entender, você é considerado desempregado. Agora, se por qualquer outro motivo você não está buscando uma oportunidade de trabalho, você não é contabilizado como desempregado, tá? Então, vamos supor, você foi desligado da sua empresa e você, por vontade própria, decide tirar um período em que você não vai trabalhar. Você, por vontade própria, você quer ficar em casa, você quer ficar recebendo auxílio-desemprego e por aí vai. Então, se o censo procurar você nesse período e você não comentar que está procurando um emprego, tá? Você, na essência, você está parado por vontade própria. Então, você não é contabilizado como desempregado, ok? Da mesma forma, se você tem algum tipo de renda, se você faz algum tipo de atividade que te faça ganhar algum dinheiro, isso faz também com que você, então, não seja contabilizado como desempregado. Então, o desalentado, ele sai de uma condição de desempregado para ficar invisível na sociedade, ou seja, a gente vai comentar daqui a pouquinho as características teóricas do desemprego, que as pessoas que estão desempregadas, elas necessariamente têm que estar na força de trabalho de um país. E quem está desalentado não é contabilizado, então ele fica invisível. Então a situação pode ser muito pior daquela que a gente tem os números em mãos, tá? E o outro problema é que, ao se afastar do mercado de trabalho por longos períodos, isso faz com que as pessoas minimizem as suas chances e as suas oportunidades de conseguir um emprego e, consequentemente, no futuro, sair da condição de desempregada, tá? Então, ela vai se desestimulando a procurar uma ocupação. Então, as probabilidades desse indivíduo permanecer desempregado aumenta potencialmente. Então, o desalento, fora o problema estatístico, numérico, ele piora a situação da própria condição de vida do próprio indivíduo. Por quê? Porque quando ele está muito tempo fora do mercado de trabalho, o mercado, historicamente, já não olha com tantos bons olhos, vamos dizer assim, os elementos que estão há muito tempo desempregados, tá? Então, com base nisso, o que a gente acaba observando? É a transição desse indivíduo no mercado de trabalho, em que ele sai da condição de desempregado para o que a gente chama de inatividade, tá? Isso potencializou-se muito ali, 15 milhões na pandemia. Qual foi o objetivo, então, da nossa pesquisa? Foi identificar como a pandemia do Covid-19 impactou diferentemente os diversos grupos de trabalhadores, considerando gênero e raça, tá? E também identificar as probabilidades de as pessoas passarem para o estado de desemprego no mercado de trabalho brasileiro. Para a gente fazer isso, a gente utilizou um método estatístico chamado Logit, tá?
em que a gente analisou 3 momentos, como eu já comentei, antes da crise do Covid, durante e após a crise do Covid. Então, 2 objetivos dessa pesquisa foi identificar como é que ela impactou os grupos de trabalhadores e como as probabilidades de perderem os empregos se manifestou ao longo do período do Covid, tá? Muito bem. Bom, como eu falei, é importante a gente entender rapidamente como funciona a leitura, o entendimento do desemprego no Brasil. Tá? O desemprego no Brasil vai se referir ao número total de pessoas que estão buscando por empregos de forma ativa, como eu falei, tá? Mas que não estão empregadas. Então, se você busca emprego de forma ativa, você é contabilizado desempregado. A força de trabalho, né, que o país tem compreende o total entre pessoas empregadas e as desempregadas. Então, a força de trabalho vai ser as pessoas que estão desempregadas e as que estão empregadas. Aqueles que estão desencorajados, como eu acabei de comentar, que são os desalentados, não vão ser incluídos na força de trabalho oficial. E a taxa de desemprego, portanto, vai ser uma medida do percentual dos desempregados na força de trabalho. Por isso que os desalentados vai ser um problema adicional. Tá? Bom, tendo explicado isso, como é que se manifestou, como é que se comportou o desemprego no Brasil de 2012 a 2022. Então, aqui a gente tem por regiões brasileiras. Então, tem as 5 regiões aí, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Quando a gente olha de uma forma imediata e desavisada até, a gente consegue perceber que o desemprego nas regiões tem um comportamento parecido. Então, quando está em queda numa região, todas as outras apresentam queda. Quando está em alta o desemprego numa região, todas as outras apresentam alta. Então, eles vão andando meio que paralelos, o nível de desempregados nas regiões. A quantidade de desempregados nas regiões segue um comportamento parecido aí em todos os sentidos, tá? Porém, se a gente olha com um olhar um pouco mais cuidadoso, a gente vai enxergar algumas disparidades, tá? As regiões Sudeste e Nordeste, por exemplo, são as mais populosas do Brasil. Então, as 2 regiões de maior população, concentração de população, é o Sudeste e o Nordeste. Juntas, as duas têm quase 70% de toda a população brasileira, sendo que só a região Sudeste tem 42%, tá? Mas a região Nordeste teve uma média, a maior taxa de desempregados do Brasil. Tá? Então, ela não é a maior região, embora ela figure junto com a região Sudeste com a maior. Sudeste tem quase 70%, como eu falei. Aliás, as duas juntas têm 70% e só o Sudeste tem 42%. Mas a região Nordeste foi a que teve o maior número de desempregados do Brasil. Tá? A região Norte, fazendo esse recorte, apesar de ser bem menos populosa que a região Sul, teve um desemprego médio nos últimos 10 anos de 11% praticamente, contra 7% da região Sul. Né? Então a gente vê que o número da região Norte também é bem elevado, o que a gente verificou lá no gráfico. Tá? Deixa eu passar aqui. Eu acho que travou aqui. E acho que travou aqui, pessoal. Peraí, deixa eu ver. Peraí, só um instantinho. Tem que fazer um malabarismo aqui, peraí. Vamos ver isso aqui, conseguir passar? Vamos ver isso numa tabela que revela isso que eu comentei, tá? Deixa eu só atualizar aqui. Ih, rapaz. Pessoal, já passei aqui, mas ele não foi ainda, peraí.
Espera aí, pessoal, só um instantinho aqui, que eu estou aguardando aqui também passar. Deixa eu tirar essa apresentação e vou espelhar minha tela aqui, que eu acho melhor. Espera aí, acho que vai ser mais rápido. Porque está rodando e não carrega os outros slides. Espera aí. Deixa eu espelhar minha tela aqui. Acho que vai ser melhor, porque aí não fico preso aqui. O Teams, quando carrega material para ele, é uma negação, cara. Espera aí. Tá aparecendo para vocês aí, tá, né? Tá. Beleza, vamos lá então. Bom, então, ficou até mais rápido assim, tá dando menos lentidão. Bom, então, quando a gente transfere aqueles dados para uma tabela, a gente vê exatamente o que eu falei. Então, ó, a gente tem a população total da região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste, por aí vai. Você vê que a região sudeste tem o maior, 42% de toda a população está na região sudeste, e antes do Covid, ali, aliás, pegando ali o período de 2012 a 2022, a região sudeste tinha 11% de taxa de desemprego no Brasil. Tá? Você pega agora, depois do Covid para cá, tem 13%, 14%. Então, regiões bem menores, como por exemplo a Centro-Oeste, comparativamente, 11%. Ah, mas o Sudeste está maior, 14%. Mas olha a quantidade de população ali. A participação da região Centro-Oeste, 8%, contra 42% da região Sudeste. Então, há uma disparidade ali nas regiões mais para o interior do Brasil muito grande, frente ao que há no Sul e Sudeste. Tá? Região Norte, como eu falei, 12% ali pós-Covid, praticamente 13% da população desempregada. Participação da região norte, 9%, volto a falar. Região sudeste, 42%. Região nordeste, 17% contra 13% da sudeste. Então, a região sudeste, a nível de desemprego geral, é a que menos sofre os efeitos de problemas de desemprego no Brasil, tanto antes da pandemia quanto depois da pandemia. O nível agregado, ou seja, contabilizando todas as regiões do país, a nível de desemprego, tiveram esse comportamento desse gráfico. Então, a gente vê que ele começa a subir ali em março de 2014, atinge o seu pico ali em novembro de 2020, mantém-se ali durante um tempo e começa a recuar a partir de março de 2022. Tá? Então, é o comportamento do desemprego agregado aí. E qual foi o impacto disso sobre o gênero e as raças aí identificadas? Bom, a primeira coisa na pesquisa, nesse recorte temporal, é que o desemprego entre mulheres ao longo do tempo, ele é muito maior do que o de homens. Algumas coisas explicam isso, tá, pessoal? Por exemplo, o número de mulheres no Brasil é maior do que o número de homens. Então, existem mais mulheres na sociedade brasileira do que o número de homens. E isso aí justificaria, em parte, o maior número de desempregos entre o grupo feminino. Tá? Entre 2019 e 2020, não teve oscilações no desemprego entre os dois grupos. Então,
Entre 2019 e 2020, ou seja, no período que inicia a pandemia, primeiro trimestre de 2020, as taxas se mantêm ali as mesmas. Então, não teve oscilações, não teve disparidade de desemprego entre os gêneros. O que vinha acontecendo ao longo do tempo se manteve, tá? No primeiro trimestre de 2020, de 2019 até 21, já na pandemia, o desemprego entre as mulheres aumenta em 37%. Então, já pegando do período que não tinha discrepância e inserindo nessa análise o primeiro trimestre de 2021, ou seja, um ano depois de deflagrada a pandemia, a gente teve aí um aumento no nível de desemprego de 37% aí, acima do nível de desemprego de mulheres. Algumas coisas também ajudam a entender isso, né? O primeiro é que as mulheres aí, por questões de família, por questões de filhos, né? Muitas delas deixaram os seus trabalhos ali para poder ficar com suas famílias, né? Uma vez que as restrições de movimentação, de circulação, e mesmo retomando ali em 2021, muitas mulheres ali decidiram não arriscar com que tivesse essa circulação de pessoas estranhas nas suas casas para tomarem conta da prole, né, das suas famílias. Então, isso também, em parte, ajudaria a entender este aumento, tá? Mas, como eu digo, em parte, não quer dizer que isso explica a totalidade. Já no segundo trimestre de 2020, já com isolamento social em várias cidades brasileiras, o desemprego feminino para o ano seguinte aumentou 23,5%. E os dos homens variou em 17%. Então, já no período de pandemia, quando a gente compara homens e mulheres, o desemprego ali aumentou significativamente maior, né? Aumentou muito mais para o grupo feminino, aumentou 23,5%. E os homens sofreram só 17% do nível de desemprego. A informalidade, muita gente acabou migrando para a informalidade, né? Então ela também é um problema e ela está distribuída entre os trabalhadores de forma que 48% dos informais são pretos e pardos e 35% são brancos. E o restante ali é o que a gente chama de amarelo ou de índios, tá? Na verdade, isso aqui também não a gente acredita que há muita gente, muitas pessoas, muitos grupos de brasileiros que estão na informalidade e a gente não consegue identificá-los, né? Estão escondidos aí na sociedade por uma série de fatores, fatores cadastrais, por fatores de identificação de fato. Então a gente não consegue identificar todos os informais, mas uma boa aproximação indica aí que 48% disso está entre os grupos pretos e pardos, tá? Com a pandemia, esses grupos, ou seja, os informais, foram os mais afetados no curtíssimo prazo, uma vez que com a adoção de políticas sanitárias, como diversos protocolos de segurança e medidas restritivas, que foram fechar as cidades ou regiões atingidas, boa parte desse pessoal aí que trabalha na informalidade tiveram a sua situação muito piorada, porque como eles trabalhavam na grande maioria em rua, com atividades de comércio em rua, muitos deles aí tiveram suas atividades suspensas. Então, muita gente sofreu o efeito disso aí, dado as suas atividades primárias, né? Como é que a gente procurou capturar esse efeito entre a população? Então, como eu disse, o nosso objetivo era identificar quais eram as probabilidades de as pessoas perderem seus empregos, principalmente sendo pretos, brancos, e uma novidade que a gente fez aqui foi identificar os pardos, porque os pardos normalmente estão classificados juntamente com os pretos. Antigamente a gente falava negro, né? Agora, corretamente falando aí, social é preto, né? Então, os pardos nessas medições, eles estão somados aos pretos. Então, a gente identifica aí muitas vezes que o número de desempregados, o número das pessoas que sofrem aí as discriminações no mercado de trabalho são pretos, mas é interessante a gente fazer as distinções entre os pardos. E como é que a gente trabalhou matematicamente isso? Bom, a gente fez aí uma análise, vamos dizer assim, e um modelo matemático em que a gente pegou uma situação, aqui são modelos, tá, pessoal? E ZI, que está ali, ele vai ser o nível de desemprego. E cada Bzinho desse aí é particularidade de sexo,
de raça, nível de escolaridade, idade, tá? Então, cada Bzinho desse aí significa que a gente utilizou esses elementos para poder calcular. E cada X daquele ali é o próprio nível de desemprego ao longo do tempo. Então, o desemprego ele aumenta ou diminui. Na essência, esse modelo está dizendo que o desemprego ao longo do tempo ele aumenta ou diminui em função do sexo, da idade, da raça, do nível de escolaridade. Tá? Então, o nível de desemprego vai ser uma derivada disso aí. Então, a gente fez uma anotação matricial matemática com isso e chegamos ao entendimento de que a probabilidade, então, que é o meu pezinho ali, a probabilidade do nível de desemprego ser alto ou baixo nesses grupos, tá, é uma função de distribuição probabilística. E aí a gente chega a um consenso matemático, então, que o nível de desemprego é uma função logarítmica. Tá? Esse aqui, não vou entrar nos méritos estatísticos e matemáticos aqui, mas só para vocês entenderem que os números que eu apresento aqui não são da cabeça, não foi feito uma continha de Excel. Então, a gente fez uma análise robusta com esses dados ao longo do tempo e plotamos tudo isso num software estatístico, tá? Para poder chegar aos números que a gente vai apresentar. Bom, quais foram as probabilidades de transição para o desemprego nesse caso? Tá? Então, a gente verificou aqui, só para vocês entenderem, a primeira coluna é antes da pandemia, a segunda coluna durante a pandemia e a terceira coluna depois da pandemia. Então, a probabilidade de mulheres perderem seus empregos antes da pandemia era de 74%, durante a pandemia 73% e depois da pandemia chega ali a quase 80%, aumenta, tá? Se a gente for ver a nível de raça, mulheres brancas aumentaram, pegar só antes e depois da pandemia, tá? Para a gente encurtar o caminho aqui. Antes da pandemia, mulheres brancas tinham a probabilidade de estarem desempregadas no mercado de trabalho em 68% aproximadamente. Depois da pandemia, a probabilidade de mulheres brancas perderem seus empregos foi de 74%. Mulheres pretas, 50%. Então, por isso que eu falei que mulheres negras tinham um número muito alto, porque normalmente elas eram agrupadas com mulheres pardas, tá? Então, as mulheres pretas, aquelas que o IBGE consegue identificar como preto, tá, pessoal? A base de dados é essa. 50% de chance de estar desempregada, de perder o emprego antes da pandemia. Agora, essas mesmas mulheres têm 73% de chance. Então, aumenta de 50% para 73%. E mulheres pardas tinham 66,5% e agora tem 73% de chance, tá? Então, figura entre isso. Já os homens, é aquilo que eu comentei, os homens não variou muito, houve variação, mas não variou tanto o total de homens ali perderem seus empregos, tá? Homens brancos sai de 48% para 40% as chances de eles perderem o emprego. Homens pretos de 46% para 40%. E homens pardos de 48,5% para 40%. Tá? Embora no agregado geral, tá? No último ano, a gente teve uma piora para ambos os sexos, mas no agregado, a situação dos homens foi bem menos complexa do que das mulheres. Tá? E aí, o que a gente consegue entender a partir desses números? Para o caso brasileiro, a sociedade aí, tá, já vem enfrentando há muito tempo, pelo menos já desde 2010, mais ou menos, 11, já vinha se configurando, os problemas aí ligados à alta taxa de desemprego. Então, isso não é efeito miraculoso do governo anterior e também não é efeito miraculoso a nível de dano que eu estou falando, estou sendo sarcástico, tá? Então, o desemprego não foi ocasionado pelo governo anterior e nem por esses 4 meses apenas do governo atual, tá? Então, como a gente já comentou, é uma situação que vem se manifestando gradativamente ao longo do tempo, tá? O isolamento social, de fato, ele impactou diferentes camadas de trabalhadores de diferentes formas e ainda em diferentes regiões do país. Então, o isolamento, de fato, trouxe uma piora neste sentido, tá? Como a gente falou, principalmente para os informais. Os impactos decorrentes do Covid-19 agravaram as desigualdades do mercado de trabalho. Como a gente falou, houve uma piora ao longo do tempo para os grupos ali femininos
e com oscilações consideráveis para o masculino ali, até antes da pandemia. As chances dos homens ficarem desempregados não mudaram significativamente durante períodos de crise. A gente mostrou isso aqui na tabela. Então, para os homens, os impactos estão sendo menos danosos do que para os grupos femininos, tá? As pessoas pardas identificadas aqui, então, quando a gente faz essa separação entre negros e pardos, os pardos é os que estão com maior probabilidade de oscilar de um estado para o outro no mercado de trabalho. Isso também é explicado em parte pelo grande número de pardos, né, pessoal? Porque, como eu disse, isso aqui é a própria declaração do IBGE. Quem são os pardos hoje no Brasil? Os pardos são aqueles que não são identificados por cor de pele preta, mas também não tem aquele aspecto caucasiano, né? Então, acho que até recentemente isso está sendo revisado na questão da própria certidão de nascimento, mas o que a gente tem hoje é um número muito, muito grande de pardos na sociedade brasileira. Então, é esperado que um número mais significativo de problemas a nível de desemprego e de desigualdades estejam evidenciados aí para os pardos, tá? É muito comum a gente ver em algumas pesquisas que eles juntam, como eu já falei aqui, os pardos ali com negros, né? Então, vamos pegar a nível de educação. Então, os pretos e brancos, os brancos tinham melhores condições educacionais, mas nesse grupo que eu estou exemplificando aqui, os pardos também estão dentro dos negros, tá? Então, separar isso aqui nos mostra que os pardos estão com bastante dificuldade no mercado de trabalho. Então, durante e após a pandemia, os pardos tinham cerca de 1,5% a mais de chance de perderem seus empregos de branco. Durante o período da pandemia, os pardos contra os negros, né, aumentaram 15% aí as chances de perderem os empregos. Não foram encontradas diferenças significativas entre as pessoas dos 3 grupos no período pós-Covid. Isso revela que a situação da pandemia piorou os resultados para todo mundo. Então, entre pardo, preto e branco, né, ali durante o período pós-Covid, não teve mudança significativa ali na piora dos resultados. Então, todo mundo piorou igual nesse sentido. As chances das mulheres perderem os seus empregos e migrar para uma condição de desempregada são bem maiores no período pós-pandemia do que nos períodos anteriores. As mulheres brancas tinham 2% mais de chance de estar desempregadas do que as mulheres pardas. Quando a gente compara a mulher negra, os valores saltam para 25%. Né? Então, a diferença aqui, quando você compara só as declaradas negras com as brancas têm muito mais chance de estarem desempregadas. O que explica isso? É o fato de que, numa leva, como as mulheres negras perdiam muito mais posição no mercado de trabalho, pós-pandemia, você já tinha um número muito elevado de mulheres negras desempregadas. E aí o desemprego foi acontecendo em uma escala muito maior agora entre as brancas, tá? E a outra condição que pode ajudar a reforçar essa ideia é exatamente a que eu disse, né? Que muitas mulheres brancas puderam abdicar de estarem desempregadas, ou porque a qualificação profissional ajudava a isso, fazendo trabalhos freelance, home office, né? Então podiam optar por estarem desempregadas, ou pela própria condição de que elas tinham reservas financeiras, tinham melhores condições financeiras e podiam, dado a sua condição de vida, abrir mão do emprego momentaneamente. Tá? Então, as mulheres brancas aumentaram muito ali as suas condições de desemprego frente às mulheres negras, tá? Mas não necessariamente por uma desigualdade. Mulheres pretas tinham 78% mais chance de ficar desempregado que os homens negros. Aí, se eu comparar só a mulher negra com o homem negro, a mulher preta tinha mais chance de estar numa condição de desemprego do que os homens, tá? De 2020 até o presente, as mulheres têm, em média, 83% mais chances de ficar desempregada que os homens. Então, de fato, o mercado de trabalho, isso aqui eu estou comentando, não é dizer que o mercado de trabalho é sexista, não. Porque, como eu comentei, tem uma série de fatores que fazem com que as mulheres saiam mais precocemente do mercado de trabalho do que os homens. E, obviamente, isso acaba sendo avaliado também pelas empresas, né? E aí você tem vários trabalhos que podem reforçar essa ideia. Mas seja como for,
Da pandemia para agora, 2023, as mulheres têm 83% mais chance de perderem seus empregos do que os homens, tá? O que a gente conseguiu evidenciar? A falta de uma estratégia de implementação de política pública voltada para estes públicos, então as políticas públicas que fomentam o desemprego, que a gente comumente ouviu falar, né, de proteção ao emprego, foram ineficientes, uma vez que não mapeou adequadamente esses pontos. A educação e a formação, elas continuam com capacidade de fazer com que esse ato ali, nessa diferenciação no mercado de trabalho, ela seja diminuída entre gêneros e raça, tá? Então, a educação continua sendo um fator preponderante para esse tipo de coisa. Agora, a educação alinhada à formação e políticas públicas, né? Que é o primeiro ponto ali. Porque não adianta a gente se vangloriar de que agora está todo mundo na faculdade, está todo mundo na escola, o filho da empregada doméstica está na faculdade. Se a gente não tem uma política pública, uma política nacional de emprego, e se a gente não ajusta a nossa situação econômica para fomentar emprego. A gente, na verdade, vai ter agora, se a gente não mexer nesses pontos, a gente vai ter uma massa de desempregados que tem formação superior, tá? Então, a educação continua fazendo a diferença para diminuir esse ato, mas internamente o nosso país, propriamente dito, tem que fazer o dever de casa, com políticas econômicas estruturantes e políticas públicas de proteção e desenvolvimento ao emprego decente, tá? E isso leva a gente ao terceiro ponto. Então, o que é importante? Levar projetos de desenvolvimento e formação educacional às regiões Norte e Nordeste, para poder minimizar esse problema, porque as regiões Norte e Nordeste são as que mais figuram entre os níveis de desemprego. Então, não adianta a gente ter uma política de desenvolvimento de Estado fomentando crescimento industrial, crescimento econômico, somente nos estados a sul e sudeste. Então, a gente precisa fazer com que haja esse movimento nas regiões norte e nordeste para poder promover um crescimento interior agora, tá? E isso aí, obviamente, vai ajudar a minimizar o problema de desemprego entre as camadas e entre as regiões, tá? Bom, nesse breve espaço de tempo, tinha muita coisa para comentar, mas eu procurei sintetizar aqui a pesquisa. Essa pesquisa, ela foi enviada para uma revista inglesa, que é Applied Economic Letters, de forma que a gente pudesse aí verificar a publicação dela. A gente está aguardando a publicação dessa pesquisa. Então, eu sintetizei aqui os pontos que foram evidenciados aí nessa pesquisa, tá, pessoal? Como eu espelhei minha tela, eu vou voltar aqui agora lá para o Teams, para a gente poder verificar aqui e colocar a lista de presença aqui para vocês também. E aí, agora eu vou dar uma olhada no chat, que caso tenha dúvidas aqui, eu vou respondê-los adequadamente. Deixa eu colocar aqui, então, a lista de presença para vocês aqui, tá? Isso vale horas acadêmicas complementares, obviamente, e nossa intenção é que tenha agregado valor aí em conhecer um pouco da realidade do desemprego no Brasil, que não é qualquer situação que faz com que isso aí seja minimizado, né? Que seja resolvido. Tá legal, pessoal? Deixa eu colocar aqui, então. Então, ó, saindo aí para vocês aí, ó. Opa, isso aqui não. Aqui. Nossa, ficou muito lento. Agora foi, ó. Então, pessoal, ó, tal forms aí, vê se está tudo certo.
E aí as horas vão ser devidamente creditadas para vocês. O pessoal da matéria lá de economia tem uma tarefa aí com um resumo do que a gente apresentou. E o pessoal de outros campos que estão participando aí, o pessoal de fora, vai ter também as suas horas contabilizadas, tá? Então, o link já está aí. Vamos ver aqui. Beleza, Daniel, acho que já conseguiu então, né? Professor, eu não estou conseguindo acessar o link, não estou conseguindo achar. Show de bola. Então, já percebi que o link está funcionando, né? Professor, professor, o senhor consegue me ouvir? Pô, ficou ruim a conexão pra caramba. Luísa, fala aí, tô vendo você com a mão levantada aí. Oi, Pode abrir o então, microfone, pode falar se você quiser, ou se preferir, pode digitar. eu não estou conseguindo acessar o link. Beleza, conseguiu também. Neto também, beleza. Então, beleza, galera. Então, se tá tudo certo, conformes aí, só pegar aí. A Deusa conseguiu também. Luísa, você continua com a mão suspensa aí. Oi, professor, é a Adriana. Eu não estou conseguindo também acessar o link. Tem algum outro local que eu consiga? Sem ser por Professor, aqui? No o senhor caso, me ouve? só tá aparecendo a sua imagem só a sua imagem, mais nada na tela. Para mim também, professor, não estou conseguindo. Você tem que entrar no chat. E no chat vai estar lá o Beleza. link. A galera tá conseguindo, então tá funcionando o link aí, que às vezes dá erro. E no chat, não consigo aqui, visualizar. Tranquilo. Professor, é só para preencher o formulário? Beleza, Igor também, Marcele também. A galera tá tudo de boa aí. Professor, o senhor consegue me ouvir? Alexandre, ok. Daiane também. Edilson, Carla.
Professor, mandei o meu aí, apareceu para você, ó. Rafael, ok também. Breno também. Beleza? Bem. Beleza, ó, o link aí tá aí de novo. Larissa colocou pra gente aí, ó. Boa, Larissa. Show de bola. Valeu. Beleza, galera. Então, se tiver todo mundo ok aí, tudo certo, prazer ter vocês. Então, para quem tem aula, por favor, vão para a aula. Eu tenho que também repassar aqui a prova semana que vem com a galera. Também vou estar entrando em aula aqui já já. Forte abraço, beijo no coração de todo mundo. Larissa, quem não está conseguindo? Estou vendo aqui agora. Então, professor, todo mundo aqui da sala já conseguiu ajudar. Está todo mundo conseguindo. Só eu enviei pro senhor, por favor. Quem está aqui na sala, estou conseguindo ajudar, professor. Consegui. Não está aparecendo para mim de jeito nenhum. Alguém consegue me ouvir? Sim, Luísa. Tem 3 bolinhas aí embaixo, perto onde diz Valeu, líder de Carla. Um sessão. abraço. E aí Sim. você Júlia também clica foi. nessas 3 bolinhas, vai Beleza. aparecer chat. Você clica onde está escrito chat e vai ter um link nessa conversa. Então, eu estou clicando, só que não está indo. Estou entendendo. Tenta copiar o link e entra pelo Google. Então, o chat está dando... eu estou clicando e não está indo, sabe? Está apagadinho, não está indo de jeito nenhum. Professor, será que tem alguma outra maneira de eu me inscrever depois? Pode ver se chegou, né? Tá indo, o chat parece que tá... Deu algum problema aqui. Eu acho que o professor não está me ouvindo. Será que tem como alguém falar com ele?
Pessoal, vou deixar aí, tá? Mais uns instantinhos. Tem uma galera tentando e vou fechar aqui a gravação, tá? Tem como alguém me mandar o link pelo WhatsApp?